Você sabe a diferença entre ser sensível e ter sensibilidade? Ontem uma cliente chegou para mim e disse que está muito sensível. Qualquer coisa que as pessoas dizem, ela começa a chorar. O que está por trás de tudo isso, gente? Nós precisamos entender o que a vida está nos mostrando. Enquanto não acordarmos para perceber que estamos aqui para aprender a ser a nossa melhor versão, a gente vai viver na sobrevivência, naquele lugar que estamos sempre buscando a nossa dor como consolo. Como que a gente pode sair desse lugar, né? De tanta sensibilidade, né? De ser sensível, mas não ter sensibilidade. É isso que eu quero te mostrar a diferença, porque todos nós somos sensíveis em algum aspecto, algum ponto na nossa vida. Mas e a sensibilidade? Como a gente trabalha com esse olhar para o outro, com a compaixão, com a resiliência, saber ficar em silêncio quando é necessário? É isso que eu quero te ensinar hoje. A gente precisa aprender que sensibilidade não é fraqueza, é um espelho. O que será que isso quer dizer? Não sei se você já reparou, mas hoje em dia todo mundo diz muito, eu sou muito sensível. Sensível a comentários, a olhar, a tons de voz mais alteradas, a notícias que você vê que te comove, a posts de rede social. Mas será que isso é sensibilidade mesmo, gente? Vamos com calma com tudo isso, porque isso aqui não é teoria bonita para postar. Isso é para fazer a gente pensar, gente, a gente refletir sobre as nossas ações, nossos sentimentos, nossas emoções. Enquanto você não entender tudo isso, o que é sensibilidade de verdade, você vai ficar muito sensível e vai ficar sempre na dor. Porque sensibilidade não é você se incomodar com tudo que acontece ao seu redor. Não, sensibilidade é você perceber, é você captar exatamente o que está por trás dessa cena. Aquela fala que te irritou, aquele gesto que te provocou, e enxergar o que está por trás de tudo isso? O que está por trás do óbvio que a gente não consegue discernir? O problema é que a gente confunde duas coisas muito claras: o que é perceber e o que é reagir. Uma coisa é eu perceber que aquilo me afetou. Bom, a fala daquela pessoa me irritou, me trouxe um desconforto. Outra coisa muito diferente é você reagir com aquilo que você se sentiu agredida. É você atacar. Todas as vezes que a gente busca justificar, confrontar ou explicar muito, a vida está mostrando que você não está enxergando a sua dor. Então, quando você vê uma cena, ouve uma frase, assiste um vídeo e sente aquele aperto no peito, aquele desconforto, ou uma raiva, uma indignação, geralmente isso sobe, né? Isso transforma até a nossa própria personalidade. Ou então dá aquela vontade de chorar sem motivo aparente. Tudo isso, gente, não é sensibilidade exagerada. Isso é um gatilho. Você sabe o que é um gatilho? É quando a vida toca o dedo na sua ferida. Todas as vezes que você sentir aquele desconforto, a vida está te mostrando. Bé, 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 tocando o seu gatilho. Sabe por quê? Porque o gatilho ele não dispara em uma coisa nova. O gatilho ele dispara em uma memória antiga, um trauma, um ressentimento. O gatilho, gente, é a nossa sombra. Na psicologia, isso tem o nome de sombra, por quê? Porque é aquela parte de nós que a gente não olha, não trabalha, fica empurrando ali para debaixo do tapete. E o curioso é que a sombra, ela não fica quieta, ela só fica esperando a hora certa de tocar o dedo na sua ferida. E ela usa qualquer coisa do lado de fora para se manifestar. Não é a vida querendo te sacanear, gente. É a vida te mostrando. Vamos acordar. Tá na hora de despertar, de curar essa ferida. Por isso, quando a gente fica julgando, explode com raiva,
não é exatamente mostrando a nossa indignação, mas é mostrando exatamente o que está nos machucando. É aquela dor antiga que está acordando e te mostrando que está na hora de curá-la. Mas para curar essa dor, a gente precisa compreender. Vamos supor que você vê uma cena de traição no filme e sente no estômago aquela reviravolta, você fica indignado. Talvez não seja só uma empatia pelo personagem, pode ser uma ferida sua antiga que você nunca parou para pensar. E ela está ali aberta. E aquela cena tocou sem pedir licença, exatamente aquilo que você não está enxergando. A psicossomática, ela mostra que a emoção que não é processada não desaparece, ela migra para o corpo. E aí a gente vai somatizando às vezes uma doença, não é? Por exemplo, o câncer. O que é o câncer? É excesso de medo, de raiva, de sentimentos que você reprime e que geralmente vai para uma parte do corpo que você não percebe que você ficou acumulando. Por exemplo, o que são os rins? Os rins é onde você filtra as suas emoções. Ali você às vezes fica depositando tudo aquilo que você não consegue colocar para fora. Se você prestar atenção aos rins, o formato dele é igual do formato da lágrima. Por que será, gente? Porque você não quer deixar suas emoções saírem. E aí você vai reprimindo aquelas emoções. Eu estou te dando um exemplo aqui só para você perceber o quanto tudo está ligado, o quanto as nossas emoções vão reprimindo no corpo, vai virando uma dor nas costas, um aperto no peito, uma insônia, uma ansiedade, e o corpo vai guardando tudo que a mente se recusa a olhar aqui em uma parte dos nossos órgãos ou nos nossos membros. E é por isso que tem gente que fica doente toda vez que entra em determinado assunto, ou uma lembrança que desperta aquela ira. Na realidade, o corpo está contando uma história que a boca ainda não conseguiu dizer. E o que a gente tem que entender com tudo isso? Que o outro é nosso espelho. E é aqui que entra um ponto importante. O que mais nos incomoda no outro, na maioria das vezes, é o que ainda não resolvemos em nós. É isso aí, gente. Isso não é regra absoluta para tudo, por favor, mas é uma regra para muitas coisas que geram desconforto repetitivo. Se você vê alguém sendo arrogante e te dá uma raiva desproporcional, pode ser que lá no fundo existe um medo seu de tentar ser visto como arrogante. Ou um momento em que você foi humilhado por agir com confiança e você não soube ali se impor. Ou se você vê alguém fraco emocionalmente e tem nojo daquilo, você fala, mas como é fraco, nossa, como pode ser deficiente, né? A gente vai julgando as pessoas com uma certa facilidade, mas talvez seja porque você mesmo nunca se permitiu ser fraco, nunca teve espaço para mostrar sua fragilidade, sua vulnerabilidade, e agora cobra do outro o que cobrou de si mesmo a vida inteira. Tem uma frase da física quântica que diz que o olhar do observador cria a realidade. Então a vida, ela mostra que o observador interfere naquilo que está sendo observado. A forma como você olha para uma situação já muda o que você enxerga nela. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é, gente. É do interno para o externo. Somos nós que criamos a nossa realidade. Tem uma história indiana que eu gosto muito, que uma mulher odiava a sogra. E aí ela chegou para um curandeiro da tribo e diz: eu quero matar a minha sogra. Ela me inferniza, então me dê um antídoto que eu possa matar a minha sogra. Aí o curandeiro chegou para ela e disse: tudo bem, mas nós precisamos fazer isso de uma forma inteligente, porque todo mundo sabe que você odeia essa sogra. E se você matá-la agora, todo mundo vai saber que é você. Então nós vamos fazer o seguinte: pegou
uma porção e deu para ela. Você vai dar uma gotinha todos os dias dessa porção. Só que em vez de você odiar essa sogra, você não pode mostrar que você odeia. Você tem que mostrar que você a ama, que você gosta dela, que ela é uma pessoa muito boa para você. Você vai ter que aprender a fingir que você a ama. E aí você vai dando essa gotinha todos os dias para ela. Aí depois de 10 dias, essa mulher voltou lá no curandeiro. Nossa, eu quero reverter esse feitiço que eu estou fazendo para ela. Não, eu não quero matar mais a minha sogra, porque a minha sogra ficou boa. Ela agora é super carinhosa comigo, atenciosa, quer me agradar o tempo inteiro. Então, por favor, eu não quero mais dar esse sentido. Como eu posso fazer para reverter tudo isso que eu fiz para ela? Aí ele olhou para ela e disse: não se preocupe, aquilo que eu te dei foi água. O que eu quis te mostrar é que quem odiava ela era você, não é ela que te odiava. E agora que você aprendeu a amá-la, você aprendeu a lição. Então, olha que lindo isso, gente. O olhar do observador cria a realidade. Agora, fez sentido para vocês essa frase? Somos nós que atraímos aquilo que nos faz mal. Preste atenção, somos nós, com a nossa vibração, com a nossa energia, com aquilo que nós estamos vibrando. Se você está atraindo só desgraça para a sua vida, é porque a sua vida está uma desgraça. Se você está atraindo só coisas ruins, é porque você está enxergando a vida como se fosse algo ruim. Então comece a mudar esse olhar, que tudo na sua vida vai mudar. Então, todas as vezes que você perceber que alguém aciona o seu gatilho, antes de você julgar essa pessoa, existem 2 erros muito comuns que a maioria de nós fazemos. Quando a gente é tocada na nossa ferida, geralmente a gente vai julgar, vai criticar, vai atacar, reage. Esse que é o problema. Você não pode reagir quem provocou. Todas as vezes que você se isola, você se fecha, isso é uma proteção. Isso é normal, isso é uma reação espontânea que todos nós fazemos, estarmos na defensiva. Os 2 caminhos que a gente faz quando a gente precisa trabalhar essa ferida. Não adianta a gente não olhar para a dor, nós precisamos compreendê-la de onde ela veio. E todas as vezes que você reage, você julga o outro, é muito mais fácil do que você entender por que essa dor está te mostrando aquilo que está te fazendo mal. Mas toda vez que você julgar uma atitude com raiva desproporcional, você está, na verdade, apontando para uma parte sua que ainda está lá, latejando. E quando você fica só apontando o dedo para o espelho, a imagem do outro não muda. Por quê? Porque você não está querendo enxergar a sua dor. Então, o que é maturidade emocional? Como a gente pode fazer essa mudança de olhar? Não tem como você não sentir, às vezes, aquela dor, porque isso faz parte de você. Maturidade não é sentir, é saber discernir. É aí que é o pulo do gato. Você tem que perceber, isso que eu estou sentindo agora, que exercício eu preciso aprender? Eu preciso aprender a colocar limite daquilo que realmente me faz mal e eu não devo aceitar? Ou é uma defesa? É um muro automático que eu ergo ali porque eu tenho medo de ser ferido novamente? Você precisa refletir sobre isso. Se é uma defesa ou uma resistência. Quando é uma resistência, você se recusa a olhar para algo que você precisa encarar. Então não é difícil de você analisar. Uma proteção real é um cuidado legítimo que você tem com você mesmo. É quando alguém às vezes passa do limite e você fala: opa, pera aí um pouquinho. Até aqui você pode ir, mas a partir desse limite eu não te permito. Então dá licença, vira as costas e vai embora. Você não precisa aceitar a provocação. Você não precisa confrontar. É isso que é o pulo do gato. Todas as vezes que você precisa julgar, criticar e confrontar, tá errado. Quando você tem os seus limites, você simplesmente se impõe e pronto. Não precisa justificar. Tudo que você precisa justificar tem algo errado por trás. Você precisa só informar. Informar é colocar limite. Justificar é tentar mascarar a sua dor.
Fez sentido agora para você? Tem uma parte que a gente esquece. Enquanto eu trabalho a minha sensibilidade, eu também preciso entender quem está do outro lado. É isso mesmo. É saber separar aquilo que é meu, aquilo que é do outro. Quem te provoca, te magoa ou fala coisas que não são apropriadas, essa pessoa também está carregada ali da sua própria sombra. Geralmente quem ataca, julga, humilha, ela está reagindo de um lugar de dor, gente. É um lugar que ela não se sente cuidada, que ela não consegue se cuidar. É lógico que isso não justifica a atitude dela. E ninguém é obrigado também a ficar aceitando falta de educação do outro, né? Aqueles que dizem, eu sou muito autêntica, eu não levo nada para casa. Vai me desculpar, mas isso é uma baita falta de educação e de desrespeito com o outro. Porque ninguém tem nada a ver com seus problemas. É você que precisa trabalhá-los e compreender aquilo que realmente dói. Mas a gente precisa entender que a gente precisa sair do papel de vítima, né? Ficar se colocando naquele papel de quem precisa ser observado para chamar atenção. A gente precisa compreender e se colocar naquele papel de observador, com mais clareza, mais consciência. Empatia não é você concordar com tudo. Empatia é você entender a origem daquele problema. Mesmo você discordando, não aceitando aquilo, mas assim, tudo bem, isso é dele, isso é dessa pessoa, eu não vou comprar, se eu comprar é porque eu também tenho algo parecido. Então, tudo que você resiste, você persiste no problema. Compreenda isso, isso é regra. Quanto mais você empurrar sua dor para debaixo do tapete, mais situações a vida vai te colocar para mostrar que aquela é a sua dor. O universo não está te perseguindo, te punindo, não. É a vida te dando uma chance várias vezes para você olhar para aquilo que falta ser curado dentro de você, gente. Isso é a nossa lição. A sensibilidade, quando trabalhada, deixa de ser fragilidade e vira um instrumento de aprendizagem. Você passa a perceber que aqueles gatilhos momentâneos que nos capturam, né, é exatamente uma forma automática que o nosso corpo está dizendo que eu não quero olhar para isso. Agora, se você diz, isso é meu, eu vou olhar, mas aquilo que o outro me provocou é dele. Eu vou ter compaixão nesse momento e vou seguir adiante. Eu não vou justificar, eu não vou ficar me explicando, porque não vale a pena. Então, quando a pessoa te colocar na parede, você sentir aquele nó na garganta, aquele calor súbito, aquela ira, não reaja. Primeira coisa que você vai fazer é se perguntar: o que isso está acordando em mim? Que dor é essa antiga que essa cena me tocou? Gente, não anula os seus sentimentos, não se esconda, não tenha medo de ser vulnerável. Você precisa aprender a se escutar. O que esse sentimento está tentando te dizer? Sabe aquela palavra orai e vigiai? É você olhar para os seus próprios padrões e das suas próprias reações e ali você refletir. Porque quando a gente passa a vigiar as nossas emoções, os nossos pensamentos, a gente começa a despertar dentro de nós a nossa verdadeira consciência. É isso que todos nós precisamos aprender. Quando a gente para de ter aquelas respostas prontas, não é? Sempre na defensiva, um pé na frente, outro atrás, a gente passa a observar tudo aquilo que a gente precisa mudar em nós mesmos. E a vida vai ficando mais leve, ela vai ficando mais sábia. Você vai separando o joio do trigo. Separar o joio do trigo é isso. É aquilo que é seu, aquilo que é do outro. É você saber o que você quer comprar e aquilo que você não quer tomar. Então aprenda a fazer isso. Todas as vezes que você sentir algo que está te sugando a energia, é a vida te mostrando que essa é a hora de aprender algo que você está resistindo. Leve a vida com mais leveza, de uma forma mais lúdica. Pare de pegar aquilo que é do outro para você. Tudo que você pega do outro é porque dentro de você
tem uma parte que você não quer enxergar. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, vai lá, assine no meu canal, assim você me ajuda a crescer e levar conteúdos relevantes para que a gente possa ser a nossa melhor versão todos os dias. Pare de ficar consumindo lixo e colocando no seu coração conteúdos tóxicos que só atrapalham a sua evolução.